houve um comentário da Elisa. E o comentário da Elisa é que ela tinha um amigo, ela está morando na Argentina, ela tinha um amigo que lá nas montanhas da Argentina tinha achado alguns fósseis, né? E aí nós concitamos a Elisa aí atrás disso aí. E a Elisa foi, fez um trabalho bonitinho, e a gente vai colocar aqui agora. Tá pronta para falar, Elisa? Bom. Beleza. A Elisa ela vai ficar com a câmera desligada, porque à medida que ela desliga a câmera, melhora o áudio dela, tá? Então vamos lá. Vou colocar na tela aqui. Apareceu aí para vocês aí? Apareceu. Ok. Manda ver, Elisa. Então, eu tenho... Pode passar. Os fósseis marinhos, né, de animais marinhos que encontraram na Argentina. Então, eu fui falar com um amigo, né, e ele me contou mais ou menos a história dele, por que ele começou a gostar disso. O nome dele é Giovanni. Acontece que antes dele nascer, o pai dele, ele foi levar uns arqueólogos lá para a Patagônia, Argentina. E eles viajaram, né? E eles sempre davam alguns pequenos fósseis para os trabalhadores. O pai dele trabalhava com escavava, sabe? Então, ele levou com ele uns fósseis pequenos para casa. Aí, quando o Giovanni nasceu, ele acabou gostando disso e pedindo para o pai para procurar por aqui, Libertador de San Martín se chama a nossa cidade, que é aí onde tem essas pontes. Tem a Ponte Branca e a Ponte Negra. Debaixo dessas pontes tem um rio chamado Ensenada, que é onde ele encontrou os fósseis que vai aparecer agora. Você pode passar, pastor, por favor? Então, como eu falei, Libertador de San Martín, ele está em Entre Rios, que é essa província que está aparecendo agora. E do mar é mais ou menos uns 400 quilômetros de distância do mar. Esse é o dente de jacaré que ele encontrou aqui. São vértebras de peixe também. Ele encontrou várias vértebras e para ser peixes aí é muito grande. Não é um simples lago que é como a Ensenada, entendeu? É muito grande para um peixe. Um tímpano de baleia, lembrando que isso é mais ou menos é bem grande e é só uma parte de um tímpano da baleia. Pode passar? Aí, a vértebra de baleia. Para vocês verem, essa que está do lado é uma cola pequena. Então a vértebra é muito grande. E você pode perceber também que ela está no chão. Então provavelmente ela é bastante pesada, ela é muito pesada. São dentes de tubarões também, vários tamanhos. Ele encontrou bastantes aqui também. Vértebra de vaca marinha. Então, essa é a família do peixe-boi, né? Como está escrito aí. Tinha mais ou menos 8 metros de comprimento e 6 metros de largura. Foi extinta, como está escrito aí, foi extinta no século XVIII. Eu coloquei isso aqui, ó. Eu coloquei isso aqui. É a região onde ela vive, essa área vermelha, onde ela vivia, né? Onde ela era encontrada, né? E por que isso é interessante, esse pedaço aí? Dá uma olhada de onde ela vivia para onde está aqui a marcação, onde está o local, onde ela foi encontrada, né? Então, algum evento catastrófico teve que jogar essa baleia, essa vaca marinha para esse lugar aí, né? Muito distante. Galera, desliga o áudio aí. Então, o fóssil marinho que eles deram para o pai dele, né, quando ele foi lá na Patagônia, Argentina, eles encontraram lá no Monte Zébalo, que está mais ou menos 1.500 metros de... E você podem ver que é bastante seco, não tem nada perto, sabe? Pode passar, pastor.
Então, esse é o que deram para ele, é um ouriço petrificado. Se vocês verem o do meio, tem tipo uma florzinha que é uma característica desses fósseis. É bem interessante, eu gosto muito disso. E ele, meu amigo também falou que ele ainda continua procurando essas coisas e tem provavelmente tem vários ainda, vários fósseis. Glória a Deus. Valeu aí. Galera, é assim, ó. Vértebra de peixes, vértebra de jacaré, beleza? Sem problemas ter sido achado ali na região, porque tem um rio perto. Então, jacaré vive em rio, beleza? Dá para encontrar aí jacaré, enfim, e peixe também. Agora, queridos, baleias, encontrar coisas de baleia, encontrar vaca marinha, encontrar ouriço do mar, tímpano de baleia, né? Então, esses negócios aí são extraordinários, né? Esses negócios não deveriam estar lá. O lugar está aí distante a 400, cerca de 400, 350 a 400 quilômetros do mar, né? Como é que esse negócio foi parar lá? Então, é uma evidência do dilúvio, né? O dilúvio é uma Dente de das tubarão respostas. também. Dente de tubarão, verdade. Dente de tubarão é mar também, né? Embora tem tubarão de água doce, mas é muito pequeno, né? E esses dentes aí são dentes de tubarão grande, né? Tem dentes pequenininhos ali, mas tem dente grande também, Sim, né? o rio aqui é muito pequenininho, não tem, não dá, não tem nem tão fundo assim. Olha, então é uma evidência, né, da questão aí do dilúvio, né? Muitíssimo grato, Elisa. Agora nós temos mais pessoas que desejam participar aí, para a gente colocar o nome na roleta. Os estudiosos estão querendo assim arrebentar os livros ali, os primeiros livros da Bíblia, né? Porque se você consegue arrebentar do 1 ao 8º ali, isso vai mostrar o quê? Que Adão e Eva, Moisés, todo mundo é fábula e não viveram. E eu vou falar um pouquinho aí de Moisés, tá? Então, assim, primeiramente, eu vi aqui numa revista super interessante, 2018, ela vinha arrebentando, falando de que Moisés não existiu, foi só uma fórmula e que, assim, que na verdade que inventaram Moisés, né? E teve muitos erros, porque todos os faraós lá têm o primeiro nome e um segundo nome que está relacionado a Ram, a Deus do Sol, a Deus não sei o que lá, tal. E Moisés, né, Moses, apenas isso aí. Então vamos lá. Uma das coisas que é super interessante está detonando, falando que assim, o livro de Êxodo que foi escrito por Moisés ali, estaria errado, porque ele foi escrito na opinião deles lá, que quem escreveu aquele livro foi alguém, um egípcio, né? Até aí, nenhuma novidade. Só que assim, como Moisés escreveu o Êxodo em hebraico, e ele era um egípcio, então ele teria essa habilidade para escrever. Então isso aí derruba a possibilidade de que alguém teria inventado a história de Moisés, tá? Existe também aqui o papiro de Ipuvier. Deixa eu só abrir um negocinho aqui para falar mais sobre. Então, Papiro de assim, Pulver, né? oficialmente, papiro de... Oi? Ipur. Isso. É que eu Ipur falei ou errado Ipulver? aqui. Chamam os dois encontrados no... Exato, né? Oficialmente, papiro de Leiden. Né? Hoje ele está lá nos Países Baixos, né? Na cidade... Ok. Um homem chamado Ipur reclamava muito, né? Do que os senhores de todos os seres religiosos da época lá, de seus inimigos. O poema é considerado o tratado mais antigo do mundo sobre a ética política, sugerido por um rei, aquele que controla os funcionários injustos, assim realizada a vontade dos deuses. E por muitas vezes vinha apresentando nessa literatura né, do êxito bíblico ali,
E esses argumentos ignoraram muitos pontos em que a obra contradiz ao êxito, né? Ao êxodo. No entanto, o ponto de vista não é atualmente consensual entre os arqueólogos, como será visto, né? Outra coisa também, tem a pedra de Roseta, né? Que ela foi achada aí falando que ela vem para conseguir decifrar ali a língua egípcia, né? E que ela veio com vários hierógrafos ali, né? Hieroglifos ali, com novas linguagens para poder serem interpretadas. E voltando para o papiro, esse papiro está falando sobre as pragas, né? E sobre todo o ouro que foi levado dos seus antepassados embora aí. Tem também aqui Mário Liverani, é um italiano, né? Com o passar... Nossa, eu fiz uma letra aqui que ninguém entende, hein? Mas fala sobre a libertação do jugo egípcio da terra, que foram contadas da fuga para a terra prometida. Tá? E tem também um arqueólogo italiano, La Sapienza, na Itália, e tem também um outro rapaz, James Rolfe Meyer, que fala sobre esse mesmo processo aí. Eu sei que eu não me fiz muito conseguir passar aquilo que realmente queria passar, mas é mais ou menos por aí. Que tem o fato é assim, a grande briga aí é para fazer com que a maioria dos personagens bíblicos seja invenção da Bíblia, né? Não seja algo literal. Então, assim, fazendo com que isso você tire ali qualquer verdade bíblica histórica, né? Então é mais ou menos por aí que eu gostaria de falar hoje aí. Aí. Brunão, sua vez agora, meu filho. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite. Eu decidi não pegar nada do dilúvio, né? Que a gente falou acho que umas 2 semanas já do dilúvio. Então eu cacei algumas coisas sobre Adão e Eva, Caim e Abel, Abraão. Moisés também tem bastante coisas. Então vamos lá. Sobre Adão e Eva, tem um poema sumério chamado Enuma Elish, que é um poema épico da antiga Babilônia, né, e da epopeia de Gilgamesh, que nós falamos semana passada, que é considerado o primeiro herói da Terra. E este poema falava sobre um Deus único e todo-poderoso, tal qual a Bíblia. E Gilgamesh, que é esse herói, tinha uma planta da imortalidade. Eu estou falando só similaridades com o Gênesis, tá? Gilgamesh tinha uma planta da imortalidade, mas ele perdeu essa planta por causa dos truques de uma cobra, bem parecido com a Bíblia. Na antiga Suméria ainda, né? Também tem o mito de Adapa, que Adapa lembra o nome de Adão. Esse Adapa, ele vivia nas colinas, junto com os animais, numa planície. Também, em outras partes, você encontra como Enkidu, ou Erkidu, cadê? Isso, Enkidu, que era o melhor amigo de Gilgamesh, né? E foi criado do barro também, assim como Gênesis diz que ele foi criado do barro. Ele falava, comia e vivia junto com os animais nas florestas, né? Segundo a lenda, ele destruía armadilhas dos caçadores. E ele era inocente a respeito das coisas do homem. Enfim, ele comia as gramas junto com as gazelas e rondava os poços de água com os animais da floresta. Os caçadores foram para Uruk, né, que é a cidade governada por Gilgamesh, e reclamaram com ele por causa de Enkidu, que estava atrapalhando a caçada deles. Com isso, Gilgamesh foi no templo de Ishtar e colocou uma mulher para seduzir Enkidu. E aí eles tiveram relações, né, por 7 dias, interessante também. E depois que Enkidu tentou voltar para sua rotina na floresta, junto com os animais, ele não conseguiu, porque ele estava fraco, tinha perdido suas forças e os animais fugiam dele. Outra coisa interessante também que nos lembra ao Éden. No final das contas, Enkidu, tal qual Adão, culpou a mulher por ter perdido sua inocência. Outra coisa interessante, o nome Éden também é de origem suméria, e também tem essa lenda na Suméria, né, na lenda de Adapa, de que o nome Éden ele tem a etimologia da palavra Edim, ou Edinu, que significa campo ou planície. A palavra Edinu assemelha-se com a palavra Eridu, do mito de Adapa, onde ele vivia.
que era uma planície aluvial. Na antiga Mesopotâmia ainda, e no Egito também, o barro era uma figura criadora. Eles entendiam que o barro era uma figura criadora. Então, eles faziam utensílios de barro e afins, né? E os mesopotâmios acreditavam que após a morte, o cadáver tornava-se pó devido à decomposição. Tanto é que, como eu disse, Enkidu era o melhor amigo de Gilgamesh. Quando Enkidu morreu, Gilgamesh chorou, e aí acho que na epopeia de Gilgamesh mesmo, tem um pranto dele falando, meu amigo Enkidu tornou-se pó agora, enfim. Que é bem parecido com o que diz no Gênesis. Outro relato interessante, né, de fora do contexto judaico, é no Japão. Apesar deles serem politeístas, né, acreditarem em diversos deuses, aí vai de um só, um deus criador como nós, tem o mito de Izanami e Izanaki. Resumidamente, um Deus criador, de qualquer forma tem um Deus criador criou 7 espíritos, esses 7 espíritos foram povoando o universo, e criaram 2 deuses aqui na Terra. Esses 2 deuses eram Izanami e Izanaki. Por que eles eram deuses? Eles eram considerados deuses geradores. Inclusive, esse Izanami e Izanaki tem em diversos daqueles desenhos japoneses, falam bastante desses nomes aí. E eles foram criados dos deuses, eram deuses criadores também. Mas eles eram criadores como geradores de vida, pois eles tinham relações, né? E através das relações dele, Izanami dava a luz aos seres vivos. Depois de estar cansada de dar a luz a diversos seres vivos, ela morreu e foi para o Amido, né? Que é considerado o inferno deles. E Izanaki foi até lá para procurar ela e resgatar ela, só que ela não quis voltar, porque ela disse que já tinha comido do fruto da morte e estava condenada a viver no mundo dos mortos por toda a eternidade. Outra similaridade. Então, mesmo tendo bastante divergência, né, pois são politeístas, há semelhanças. E como Izanami tem comido do fruto proibido e virado a deusa da morte. Ela virou a deusa da morte depois disso. Caim e Abel. Eu achei algo interessante na cultura celta, que é da Grã-Bretanha, né, os antepassados da Grã-Bretanha ali, dos galeses. O nome Caim, Caio, Caiu, você vê que tem bastante nessa região. Então, na cultura pré-cristã, né, celta do país de Gales, antes dos cristãos, na Escócia, na Irlanda, incluindo Mabinogion, Caim era um espírito protetor. Eles acreditam nos druidas, nos poderes das árvores, tipo aquele filme do Avatar. Então, a introdução do cristianismo nessas regiões, né, deu origem ao abandono ou à diabolização do tradicional celta, né, por causa do nome Caim ser relacionado a uma coisa ruim na Bíblia. No caso Caim, na Escócia, Caim era um espírito protetor celta e se tornou Caim uma oração de proteção. No país de Gales, Caim continuou a ser um nome do sexo masculino, que significa uma palavra difícil de exemplificar aqui. Aí, tenho aqui também, deixa eu ver. Eu tinha algumas coisas sobre Abraão, mas eu acho que o Éder vai passar também, então eu vou ficar por aqui. Foram esses os relatos mais interessantes que eu achei essa semana. Tá no mudo, Éder. Valeu, valeu. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Deus abençoe aí um bocado de informações. Então vamos nós aí para o nosso estudo. Quanto mais rápido a gente for, mais tempo a gente tem para conversar, para pensar. E vamos lá para cima, né? Tá mudo? Não, eu mutei para poder conversar com a minha esposa aqui, porque ela ouvindo com o celular lá no quarto e eu aqui, se ficar aberto, eu ouço 2 vezes a minha própria fala. Fica ruim. Apareceu para vocês aí, galera? Sim, apareceu. Sim. Beleza. Então vamos nós aí para o estudo 6 aí, que a gente vai tratar aí de perguntar, né, essas histórias importantes da Bíblia aí, né? Criação, Adão, Eva, dilúvio, Noé, Sem, Cão, Jafé, Abraão, Moisés, tal, tudo, se elas têm um fundo, né, um pano de fundo verdadeiro, né? Nós já estudamos aí que a Bíblia é a palavra de Deus. Já cobrimos bem aí os primeiros 8 capítulos da Bíblia aí, né? De Gênesis 1 até capítulo 8, né? Discutimos muito sobre criacionismo, evolucionismo, dilúvio, né? E essa semana a gente está se propondo a dar uma encerrada nessa área,
né? Essa área que tem um aspecto ligado a todas as doutrinas aí, né? Daí para frente. Por isso que a gente está fortalecendo essas origens aí, né? Então, a gente deseja que falar um pouco aqui sobre esses personagens bíblicos aí, né? Então, a gente vai verificar se essas histórias aí são verídicas, se elas têm um pano de fundo de verdade ou é mitologia, né? Bem, o que acontece é que começou a surgir ali um bocado de pensadores, e uma grande parte deles contrário ao pensamento bíblico, né? Depois da Reforma Protestante, né? Você vê aí crescer o pessoal do Iluminismo, e depois da prisão do Papa Pio VI, aí que lascou tudo. Lascou mesmo. Né? Então, veio vários pensadores. Esses pensadores, eles vieram falando muita coisa, assim, colocando as coisas de Deus em dúvida e tal. Né? E um deles, que é um dos mais importantes pensadores nesse sentido, foi Charles Darwin, né? Com a teoria da seleção natural, né? Evolução por seleção natural. E esses pensadores, juntamente com os pensadores de Darwin, fizeram a cabeça desses camaradas aqui, né? Os 4 cavaleiros do ateísmo, e esses camaradas divulgaram o ateísmo aí com força, e também esses dados científicos, filosóficos, sociológicos, né? Contra a palavra de Deus. Bem, deste modo, a ciência impôs certo medo ao cristianismo. De modo que você vê hoje os cristãos estão mais no campo dos ignorantes do que nos campos dos pensadores. Os caras ficam ali com receio, aquele negócio. Você vê os jovens, sai da igreja, vai para a faculdade, os caras perdendo a fé, os caras desanimando. Aí a coisa é triste para arrebentar, né? Você vê o pessoal aí se perdendo, cara. E a gente precisa repensar sobre isso, para que nós mesmos não venhamos a nos perder. É muito importante que nós repensemos este aspecto. Muito importante, né? Estudar mais. A gente não pode estar nesse lado da ignorância, tá? A gente precisa pensar sobre. Mas aí, algumas coisas fogem à nossa mão. Algumas coisas fogem à nossa mão. Aqui vocês estão tendo um bocado de informações fortes que está abençoando a vida de vocês e que vocês não conheciam antes. Mas e se não estivesse a gente aqui? Que informações vocês teriam a respeito? Ou, né, como você lidaria com questões difíceis que os cientistas, os filósofos fossem apresentar para vocês, né? Então, é muito importante que a gente comece a orar mais, se debruçar mais sobre a Bíblia diariamente e buscar essas informações. Nós passamos aqui vários teóricos que vocês podem buscar e se lambuzar das informações dele, né? Adalto Lourenço, William Craig, nós vimos também o Marcus Eberlin, nós vimos aí o Michelson Borges, Naor Neves, nós vimos aí Michael Behe. Michael Behe. Esses camaradas, a gente precisa beber dessas fontes aí. Precisa estar estudando, comprando livros, lendo essas coisas, porque é desse modo que você adquire essas informações, e quando vier o adversário, você não se abala. Porque o conhecimento, ele é como se fosse uma rocha, sabe? Que deixa o seu pé firme. Então você não cai. Você fica firme lá olhando, encarando. E essa que é a bênção, né? Vamos lá prosseguir aqui, então, para a gente verificar um pouco desses pensamentos que põem medo na gente, né? Por que a gente fica com medo, né? Dá uma olhada nessa notícia aí, ó. Mapa genético do macaco bonobo é 98,7 igual ao humano, diz pesquisa. Tá aí, ó. Bonobo, o bracinho dele tá com mais músculo que eu, hein? Meu peitinho tá melhor que o dele tá meio caidinho, viu? Aqui, ó, olha a porcentagem de que esse animal se assemelha ao ser humano.
Quando você vê um negócio desse aqui, você fica meio aturdido, né? Você fica meio complicado, né? O Bruno mencionou aqui, o do rato é mais de 90%, né? Interessante, eu não tenho isso não, Bruno. É bom inserir nas... É porque o DNA é bem interessante que qualquer alteraçãozinha mínima que você faz já muda muita coisa, muita coisa. Então, qualquer alteraçãozinha pequena. Tem inclusive um estudo atualmente, na verdade já está até em prática, de alteração genética. Eles cortam uma partinha do DNA, por exemplo, para criar curas, enfim, nos bebês antes de nascerem, mas também pode acabar dando para escolher olho, cor do cabelo e essas coisas. Eu posso até postar depois. Não, por favor, poste isso aí, né? Porque a ideia da gente ter um DNA 90% do rato, meu irmão, acaba com essa falácia aí, né? Então, quando o cara vê uma notícia dessa, o cara fica e foge a mão, porque a gente não trabalha com DNA. Nesse campo, nós somos meros papagaios, refletores do pensamento alheio. Então, se nenhum outro cientista cristão falar alguma coisa contrária, a gente fica maniatado. Então, eu quero dizer para vocês, queridos, calma. Nem todas as respostas você vai ter. Isso não significa que você não está errado, que você está errado. O que você precisa fazer? Se apegar nas evidências que você já tem. Apresentamos aqui, gente, centenas de informações. Essas informações vocês precisam, memorizar, marcar, printar as notícias, fazer PowerPoint, fazer vídeo, gravar essas informações, imprimir, pôr numa pasta. Você precisa se aprofundar. O problema é que, se você só ficar no que eu estou passando aqui, você não vê os vídeos que a gente está falando, você não estuda, você não marca, você sabe o que acontece, meu querido? Esse conhecimento vai ser roubado de você. Se lembra aquela parábola do semeador que veio, jogou algumas sementes no caminho duro, e aí diz assim que veio as aves do céu e comeram. E diz assim que Satanás vai roubar toda a palavra de Deus que foi dada para você, mas você não estudou. Ela vai embora. Vai ser levada da sua cabeça e você vai ser tratado espiritualmente como alguém que recebeu a informação, mas se você não se apropriou da informação, vai acabar dançando. Satanás fala, agora eu posso tentar esse aí, Ele teve o conhecimento. Se ele não quis abrigar o conhecimento, é culpa dele. E é justíssimo, porque a informação chegou em você e você não valorizou. Se você olhar aquele texto que fala assim, meu povo perece por falta de conhecimento, o mesmo capítulo diz assim, o mesmo versículo quer dizer, visto que rejeitaste a minha lei, eu também te rejeitarei. Veja, não é falta de conhecimento que Deus não deu. É falta de conhecimento que o cara rejeitou, porque o cara não deu valor. Às vezes a gente está dando mais valor para a academia, a gente está dando mais valor para o trabalho, está dando mais valor para a família, estamos dando mais valor aí, por exemplo, para a política, estamos dando mais valor aí para coisas efêmeras aqui, para as empresas. E o que é essencial tem ficado em segundo plano. Então, a gente precisa repensar esse aspecto aí, tá? É bom que vocês se apropriem disso. Porque a gente está falando mais sério agora, porque a gente está fechando o estudo nessa linha. E aí a gente vai começar a partir para estudos mais doutrinários, e esse aí vai ficando lá de escanteio. Se você não estudou, se você não gravou, se você não amou esse estudo, é complicado. Você acaba de perder um tesouro, né? E aí vem esses relatos, né? Aí, isso aí foi feito com o macaco bonobo. Aí o camarada vai fazer com outro macaco, chimpanzé, BBC Brasil agora. Chimpanzés pertencem ao gênero humano, diz pesquisa. Bem, os caras foram aqui alarmistas, né? Aqui embaixo, eles suavizam um pouco, mas eles dizem assim, chimpanzés são tão próximos do homem que deveriam ser classificados no gênero Homo, de acordo com pesquisa genética americana. Então, aqui, tá vendo? Deveriam ser classificados, mas não são, né? Mas, de qualquer maneira, eles colocam agora o outro tipo de macaco bem próximo do ser humano. E quão próximo é? No primeiro estudo, olha o que os camaradas chegaram. Revista super interessante. Somos 99% chimpanzés. Isso mesmo, caro leitor. Você é 99% chimpanzé. Pelo menos foi isso que revelaram os trabalhos sequenciados de DNA feitos nas últimas décadas.
E aí, então, você olha uma notícia dessa e fica pensando assim, o que eu vou falar? O que eu posso apresentar? Não é? Você fica meio assim, né? Ou então mesmo, você é impactado, que essa informação chega a você, você está em casa. Você viu essa informação impacta você. E eu quero que você comece a blindar a sua mente. Você blinda a mente com o conhecimento que você já tem. Nem tudo você vai conseguir explicar. Então, você vai estar diante dessas coisas que você não consegue explicar. Mas se você já tem uma sólida base lá, você não é abalado. Olha só que coisa tremenda. Deus, além de deixar os homens falar essas coisas, Deus também deixou outras coisas que demonstram que esses pensamentos não devem ser acreditados como factuais, decididamente factuais. Pode ser, pode não ser. Vamos dar uma olhada aí. Outro estudo aí, agora na Folha, tá vendo? Chimpanzé também é gente, diz estudo. Agora 99,4%. Querido, só 0,6% é que faz a diferença entre nós e os chimpanzés. É o que diz o estudo. Olha só que coisa gostosa agora. O que diferencia humanos e macacos? E aí, galera? O que vocês acham disso tudo? Vai falar bem ou mal agora da criação? O que vocês acham? Vai falar o que dessa pesquisa de chimpanzé? Você acha que vai falar que a gente... Vai falar que Darwin tá certíssimo e era um visionário. Olha. Essa não. Olha que coisa legal. Essa aqui é o contrário. Eu fiz isso propositadamente mesmo. Como vocês imaginaram que eu estava numa linha? Esse estudo aí que está aí, ele está mostrando o contrário. Mostrando que a pesquisa que diz que o chimpanzé é parecido com o ser humano é uma porcaria. Só que olha o tamanho que eles colocam aqui. Eles colocam aqui embaixo, aqui, ó. E aí você não vai ver, mas vamos dar uma ampliada aqui, ó. Você dá uma ampliada. O que diferencia humanos de macaco? Aqui, ó. Veja, né? Aqui, ó. Apesar de popular a ideia de que somos 99% iguais aos chimpanzés, é falsa. Você entende? Pode ser que você morra sem ver a contrafação. E aí, se você agora deixou de acreditar em Deus por conta disso, vacilou. Você deixou aquelas outras evidências, que temos mais de centenas de evidências aí, uma centena de evidências, que você viu, você acabou desprezando elas em troca de uma mentira. E agora aí, ficou provado que é mentira. Mas você viu como é que eles fazem mentira? O título, o que diferencia seres humanos de macacos? Aí embaixo, olha, gente, é falsa a pesquisa que fez, viu? A pesquisa é falsa. O Éder. Professor Éder, essa pergunta aí eu ia responder de acordo com a pergunta que já morreu já esse senhor, um cara muito inteligente do Brasil, né? Ele deu um exemplo, ele acabou com a teoria também da evolução de Darwin, apenas ele mostrar apenas um cabide de segurar roupa, né? Ali. Ele falou, se o macaco é capaz de fazer um cabide assim, com essa ideia que o ser humano teve, veja só o benefício que ele vai ter para o ser humano. Se ele é capaz de fazer isso aqui, ele vai me convencer de que realmente nós somos descendentes de macaco. Aí eu ia falar o seguinte, eu vou desmontar essa caneta. Se o macaco for lá e montar... Né? É assim, querido, se você treinar um macaco, há sim possibilidade dele montar essa caneta. Isso não evidencia que somos descendentes do macaco, né? O fato de, por exemplo, uma calopsita, por exemplo, falar, um papagaio falar, não evidencia que somos... Deu para entender? Os animais têm lances de inteligência e pode sim acabar fazendo algumas coisas interessantes e tudo mais, né? Eu acho que você deve estar falando daquele escritor, né? Eu esqueci o nome dele. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Ele está falando do prendedor, né? De roupa, não é? Então, do clipe. O argumento... O Hernani queria falar também. O argumento dele é interessante, é bom. De qualquer maneira, ainda não é conclusivo. É conclusivo isso aí, ó. É falso. Deu para você entender?
você teria que ter vindo com outro estudo mostrando que é errado, porque o fato do macaco fazer um cabide não tiraria ainda o título lá de sermos 99,4% semelhante ao chimpanzé. Continuaria a pesquisa ainda. Teria que rebater essa pesquisa para que a gente pudesse. Então a gente tem que ficar atento com isso. E como a gente não pode, se apega ao que você já tem. Porque algumas coisas vai demandar fé, confiança. Hernani? Fala aí, Hernani. Opa! Não, e o interessante disso aí é que você mostrou super interessante, Veja, Folha, G1, é tudo do mesmo grupo, né? Ah, é? Tudo do grupo da Globo. São aliados. Exatamente. Então, assim, aí você vai estudar os caras aí, pelo amor de Deus, né? Tudo do capeta lá. Vamos lá. Só isso. É verdade, eu concordo que seja do Satanás. No entanto, não basta você dizer que é do Satanás. Você vai precisar de elementos racionais para que o seu jovem não se perca, para que o seu estudante não se perca, ou para que você mesmo não se perca. Né? Você diz, é do diabo isso aí e tal. Aí o cara chega no ouvido do seu estudante e fala, isso é ignorância. O cara, ao invés de mostrar por que está errado, ele não sabe mostrar que está errado e classifica que é do diabo. E as pessoas fazem isso contra nós também. As pessoas fazem isso contra nós. Né? Então, os evangélicos não falam, o adventista é do Satanás, é seita. Então, entenda, imagina que se as pessoas tivessem que aceitar só pelo simples dizer que é seita ou que é do Satanás. Precisa de algo mais profundo, vocês precisam pensar mais, e eu também. Agora, nem sempre você vai conseguir desmistificar tudo. Então, o que você faz? Se apega com a centena de coisas que a gente já mostrou. E tem muito mais informação que a gente não mostrou e nem sabe. Eu estava vendo uns vídeos antigos do Adalto Lourenço, misericórdia. Ele mostrou lá um dinossauro, cara, que foi achado, um pterodátilo, que ele tinha uma cavidade aqui na nuca, e essa cavidade se ligava ao nariz dele. Aqui nessa cavidade na nuca, eles encontraram eu esqueci, um mineral lá, metálico, né? Não sei o que lá, metálico. O que é isso? Isso aí, quando cai na água, pega fogo. Então, possivelmente, esse bicho poderia ser aí uma reminiscência dos dragões aí, né? Que se tem no passado. Então, é bem interessante esses aspectos aí. Tem muita informação. Qual é o problema? O problema é que a gente dá mais atenção à novela, a videogame, a filmes, Netflix, do que à palavra. Aí é lógico que o seu conhecimento da palavra será proporcional à dedicação que você teve para com ela. Né? Vamos lá prosseguir aqui no estudo ainda. Bora lá. Olha que coisa interessante que a revista fala lá no artigo. Eu tive que aumentar bastante, né, pra você ver. Para escrever o artigo, os pesquisadores desconsideraram as partes sem correspondência nos dois materiais genéticos, o que equivalia a um total de 1 bilhão e 300 milhões, amigo, de informação nitrogenada, de base nitrogenada. Os caras só rejeitaram, no estudo que eles fizeram, para dar 99, só rejeitaram 1 bilhão e 300 milhões de informações. Só isso. O que é 1 bilhão e 300 milhões de informações rejeitadas? Nada, é quase nada. Isso é coisa boba, filho. Aí desse jeito dá 90%, dá 100%. Aí já olha pra cara do Éder, fala que é pretinho careca, parece um chimpanzé, pronto. Acabou. Não vi não, o Bruno e o Marcelo. Também, meu irmão. Escurinho careca, meu irmão. Os caras vão falar. Aí os caras vão lá e montam aquele filme lá do chimpanzé e muita gente, infelizmente, eles abraçam aquela teoria ali. Forma informações, forma opiniões, né? Os caras são formadores de opiniões, e a gente tem também que formar opiniões. Vamos ver mais coisa aí, ó. Em outro site, na NetNaturally, ela diz o seguinte, ó. Swant Paabo disse que eles tinham
uma agenda sociopolítico-cultural dessa pesquisa. Eles tinham uma agenda sociopolítico-cultural. Cohen disse que a verdade deve ser dita, mas levou 32 anos para esse estudo ser desmistificado. 32 anos só depois foi que foi provar que era errado, que era falso. Então, você está entendendo que nem sempre você vai ter respostas na hora? Eu também tenho um exemplo disso aí. Vai demandar fé em alguns aspectos. Só que a sua fé não é cega, a sua fé tem uma base sólida, que nós já mostramos aí. Esse é o 6º estudo, nós fomos 5 estudos só solidificando a sua fé. Fala aí, Bruno. Tem aquele crânio que um evolucionista montou, que ele pegou a parte da frente aqui de um macaco, pegou um crânio de ser humano, encheu de massa e disse que foi um achado arqueológico. E ele não deixava ninguém analisar isso em vida. Só deixaram analisar isso depois que ele morreu. Demorou mais de 52 anos, sei lá, mais de 50 anos para analisar esse negócio. E um dentista fez testes no dente e aí descobriu que era a parte da frente era do macaco. Depois de muita gente ter acreditado nisso por muitos anos. Olha aí, 52 anos. Então, queridos, se apeguem com as informações que vocês têm. Já tem informação demais até. Não é que não tem mais informações. A gente podia ficar até o final do ano só trabalhando nesse assunto. Só trabalhando nesse assunto. Eu achei sites americanos que os caras põem os dinossauros, os bichos que foram achados, evidenciando criação, um monte de coisa, cara, um monte de informação tem boa. A gente tem que buscar, né? Vamos lá. Selacanto. Selacanto era um peixe entendido pela evolução como o elo perdido. Porque essas patinhas dele aqui, essas nadadeiras dele, tinha elementos ósseos, né? Tinha características de elementos ósseos. Então, eles começaram a dizer que esse selacanto era o pai dos quadrúpedes aí, né? Stegosaurus. Bem, será? Aí tá vendo? O cara falou e a gente acreditou. Aí a gente fica aí aquele negócio balançado. Ô, queridos. Esse negócio passou quase um século, os caras falando essa mentira aí. Até então se acreditava que o selacanto poderia igualmente ser um provável candidato ancestral dos tetrápodes. Isso porque, assim como os peixes pulmonados, o selacanto também possui nadadeiras lombadas, isto é, nadadeiras com ossos que, nos animais de 4 patas, correspondem aos ossos dos braços e das pernas. Então, aquelas nadadeiras ali deram origem aos braços e pernas, né? Isso aqui é da FAPESP, gente, ó. É a pesquisa científica, que o negócio é sério. Tcharam! Acharam o selacanto em 1938, o primeiro, né? Agora já acharam um monte dele. Ele vive no fundo do mar, por isso que é pouco comum. E o selacanto não mudou nada, tá ok? É conversa furada. Eles diziam que ele tinha sido extinto há 65 milhões de anos. E o selacanto foi encontrado inteirinho do jeito que ele é. E aí, galera? Então, entenda, esse negócio de você ficar abalado, a mentira pode abalar, mas vocês têm que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Não pode se precipitar. Só que para você não se precipitar, você precisa de conhecimento. Porque senão o vento de doutrina te leva. Né? O vento de doutrina te leva. Vamos continuar. Tem mais coisas aqui. Eu parei para pensar nesse negócio aí que você falou, pastor. Que desse selacanto, né, desse peixe, eles encontraram o fóssil dele, né? E você para pra pensar que isso foi do dilúvio. Só que eles não sabiam ainda que isso estava debaixo lá do mar. Porque é muito fundo, provavelmente, né? E deve acontecer isso também. Deve ter outros fósseis que estão em cima aqui na Terra e que moram lá embaixo, que a gente talvez nunca saiba que existe. Exatamente. Talvez possa acontecer isso em algum momento. Queridos. Até do que a Elisa falou, só 2 coisas importantes. O mar, principalmente a parte mais profunda, acho que nem 90% do mar foi explorado ainda. Exploraram mais o espaço do que o mar. E até as florestas mesmo, as florestas do mundo, dizem que exploradas, eu vi o Adalto Lourenço falando,
tem cerca de 6% das florestas foram exploradas. Então pode ter muita coisa escondida por aí. É verdade. Eu assisti também um vídeo do Adalto Lourenço dizendo que nem se pode dizer com certeza, porque menos de 1% do território das florestas foram pesquisados. Então nem pode dizer isso. Então, existe a possibilidade até de dinossauros. Gente, eu peguei um monte de imagens, era para colocar nesse estudo aqui, e eu comi. Eu não sei onde coloquei. Está salvo no computador em algum lugar. Um monte de fotos. Fotos de dinossauros. É o que o Adalto Lourenço disse nesse vídeo aí. Ele falou que nem os dinossauros pode dizer com certeza que não existe, pois... Então, foi a questão do selacanto, extinto há 65 milhões de anos. Aí o bicho parece aí nadando de boa, abraçado. E aí, galera? Ó, estamos aqui no fundinho do mar, que é melhor para nós. Então, queridos, você não pode ficar se abalando com isso, mas para não se abalar, você precisa ter uma base sólida. Precisa pegar os estudos que já passaram e crescer. Vamos lá prosseguir mais aqui, ó. Microraptor. Aqui. Outro elo perdido. É uma mistura de lagarto com pássaro. Dá uma olhada aqui, ó, que você vê, ó, asas, tá vendo? Asas. E é um lagartinho aqui, ó. Ó as patinhas dele de passarinho, a cauda de lagarto. E aí, galera? Tá vendo? É o elo perdido. O que é elo perdido? Isso aqui é importante. A evolução darwiniana acredita, então, que os animais, por exemplo, de peixes viraram anfíbios, de anfíbios viraram lagartos, répteis, né? De répteis viraram aves, de aves viraram... sei lá que viraram, depois de aves. Acho que acabou nas aves, né? E tem outros aí que viraram os mamíferos e tal, enfim. De alguns répteis deu origem aos mamíferos e tal. O que acontece é que é o seguinte, Darwin falava, olha, nós temos poucos fósseis. Tinha achado pouquíssimos fósseis mesmo, né? Fósseis é um negócio recente, aí uns 205, 210 anos aí que acharam os primeiros fósseis. Então, na época de Darwin tinha pouco, aí Darwin falou, olha, a paleontologia ela vai crescer, vai se desenvolver, e aí nós vamos provar que existiu um mundo de animais, né? Transicionais. Que animal transicional? Vai ser um peixe que ele é mais ou menos um peixe, mais ou menos um anfíbio. Vai ser um anfíbio, você tem que achar um anfíbio que ele é meio anfíbio e meio lagarto ainda. Vai ter que achar um lagarto que é meio pássaro. Então, esse é o elo perdido, porque até hoje, já faz aí 150 anos já dessa conversa, e continua o registro fóssil sendo contrário à evolução, porque não existe fóssil transicional. Não existe um sequer. Mas e aqueles macacos que eles colocam, aquelas cabeças, aqueles crânios? Amigo, quem é que garante que aquilo lá é homem mesmo? Eu tive aula e eu peguei esses crânios, a réplica desses crânios, na faculdade. Parte daqueles crânios é crânio de macaco, que já foram extintos. E parte dos crânios é crânio de ser humano. E eu vou dizer mais, especialistas dizem aí, naqueles vídeos que eu mostrei lá do Fernando Iglesias, que está lá no grupo, que os especialistas demonstram que hoje temos mais diversidade dos nossos crânios do que aquelas apresentadas nas fileirinhas que eles põem. Então, a minha cabeça é diferente. Bem, a minha, do Bruno e a do Marcelo tem muita semelhança. Agora, é diferente da Cristina, diferente da Mel, diferente da do Gilmar. Tem gente com cabeça larga, gente com cabecinha estreita, gente com cabecinha oval. Então, hoje, essas diferenças do crânio existem até hoje. Então, você não fala que é evolução aí por conta disso. Vai lá, Brunão. Até aquele famoso elo perdido chamado Lucy, ele é 48% só de esqueleto, o restante é massinha e imaginação. Outra coisa, a Lucy era curvada.
Isso aí eu tive em aula, É uma hein? caca. E o professor geneticista, Wellington Silva, fenomenal. Oremos por ele, né? Tá com uma doença degenerativa lá. O professor Wellington falou, ali foi comprovado que ela tem, acho que é artrite nas costas, artrose, uma coisa assim. Por isso que ela era curvada. E não porque era daquele jeitinho que foi. Então, gente, tem que tomar E o cuidado. Fala aí, engraçado, Cristina. O Adalto, eu acho que foi o Adalto que falou que ela que não era ser humano, era um macaco. Os ossos eram de macaco. Ali foi uma montagem. Olha aí. Você ia falar alguma coisa, Bruno? o engraçado é que os cientistas, eles disseram até como ela morreu. Disseram que ela estava numa árvore, caiu numa árvore de 4 metros, e ela foi tentar pôr a mão no chão e aí quebrou o braço. Queridos, E aí tem uma mulher que morreu em 2014 que ninguém descobriu como que é até agora. queridos, é muita fantasia. É muita fantasia. E aí, e esse Microraptor Gui? Vamos lá. Velociraptor. Não, Microraptor esse aqui. Velociraptor é grande, cara. A Parece tomografia computadorizada do Archaeoraptor, né, que é o nome que ele ficou conhecido de uma vez por toda, mostrou que o fóssil foi montado com uma cauda de um pequeno dinossauro predador e o corpo de uma ave, colados em um pedaço de rocha por contrabandistas de fósseis chineses. Então, Tinha que ser da China mesmo. olha, filha, tem malandro, Muito boa. tem capetado em tudo quanto é lugar, viu? Tem capetado em tudo quanto é lugar. Não é só China, não. Vamos lá, vamos prosseguir aí, porque eu nem entrei no estudo ainda. Nem entrei no estudo, já é 9h15 já. Vamos lá. O homem de Piltdown. Será que foi nosso pai? Galera, dá uma olhada aí, ó. Fraude da paleontologia. O crânio de Piltdown completa 100 anos. Do crânio do bicho, é só essa parte escura aqui, ó. Aqui ou a parte aqui atrás. O restante é coisa montada. E aí, galera, ficou comprovado que é fraude. E aí o Correio Brasiliense que está mostrando, não é o Éder, não. Fraude de 100 anos. Então, entenda, tem coisa que você não vai conseguir ver que é fraude. Então, precisa confiar em Deus. Vai ser o elemento de fé. Sempre vai se necessitar desse elemento de fé, embora você tenha esse estudo racional aqui. Tá? Homem de Nebraska. Uma coisa que eu acho que pode acontecer também é que... Posso falar? É que eles podem ter encontrado também, ou podem encontrar crânios desformados com, sei lá, humanos que tinham problemas. E pode ser parecido com um macaco e pode se confundir também. Então, é uma coisa que a gente nunca vai poder saber. Pessoas com microcefalia. Ele vira adulto. O cérebro é só pequenininho. E a cabeça dele é... Deixa eu ver se eu acho um aqui, ó. Vamos ver, vamos jogar na internet aqui pra gente achar agora aqui. Bem falado isso aí. Vamos jogar aqui no Google. Microcefalia. Foto. Vamos lá. Olha aí, você percebe a microcefalia aí? E muitos deles crescem, viram adultos. E aí você percebe que eles podem ser achados, né? Aqui, ó. E aí você vai falar que é um macaco, que era um ancestral do homem, na realidade, quando na realidade era um problema que ele tinha, tá? Então, galera, não devemos nos abater, a gente deve pegar as informações boas que a gente tem aí para crer e vai ter o elemento fé e aguardar também, né? Homem de Nebraska, queridos, outra fraude. Os homens acharam um dente e fizeram esse desenho. Olha o desenho do dente aí à direita, né? De vários ângulos. Acharam um dente do bicho e fizeram esse desenho todo aí. É brincadeira, né? Isso aqui é brincadeira, né? Um dente, cara, um dente. Esse daí tem fé, hein? E depois, o que acontece?
o dente ficou comprovado que era um dente de porco selvagem. Nem de homem era o dente. Como eles conseguiram confundir isso? Queridos, então entenda, gente. O Satanás, ele não tem vergonha na cara dele. Ele vai fazer de tudo para você perder o céu e a fé. Vai fazer de tudo. Vamos prosseguir mais aqui, ó. Órgãos vestigiais. O que é órgão vestigial? Antigamente, os cientistas acreditavam, os médicos e tudo mais, que nós tínhamos órgãos vestigiais. Ou seja, nós evoluímos e esses órgãos permaneceram em nós, só que eles eram úteis no passado e hoje não tem utilidade nenhuma. Então, alguns órgãos, eles chamam de vestigiais. Chamavam o baço, na realidade, todo o sistema endócrino, ele era chamado de vestigial. Amígdala, apêndice. O apêndice. Então, eles achavam que era vestigial. Ou seja, um resquício da evolução que ficou na gente. E aí, galera, vamos dar uma olhada em todos esses órgãozinhos aí, rapidinho? Bora lá. Sistema endócrino, que eles achavam que era vestigial, no início do século XX, eles afirmavam isso aí, né? Só que ficou comprovado, né, que eles têm função, né? O sistema endócrino, ele secreta hormônios aí para a corrente sanguínea para todo o corpo, né? Então, furou. Não é vestigial. Esses órgãos são importantes. A membrana nictitante, né? Essa pelezinha que tem aqui no olho, também achava que era um órgão vestigial, né? E aí, é órgão vestigial? Não, galera. Ela tem a função de coletar materiais estranhos, pó, partículas, né? Faz a remelinha e joga tudo fora grudando ali, tá? Então, por favor, não comam remelinha, gente, entendeu? É sujeirinha que o olho tá jogando fora, tá? Então, queridos, não é vestigial. Essa aí que você mostrou agora aí, né, dos órgãos aí, meu professor de ciência e ciências humanas, ele estava nos ensinando isso aí e falou, né, a evolução estava falando de que esses órgãos, nós, de acordo, né, evoluindo, e eles não estão mais servindo para nada. Aí ele mostrou para nós lá realmente, olha, para mim a evolução já não é mais nada, porque ó, serve direitinho para o ser humano, todo tem sua função, o corpo humano. Olha aí, tem mais. Vamos lá. O cóccix, o último ossinho aqui, ó, tá? Na coluna vertebral nossa. Eles começaram a dizer que era o restinho do nosso rabo, né? Tá aí. Você tinha rabo aí, galera. Tá só com um pedacinho do rabo você agora. nem levanta. Hã? Pois é. Aí é filho de sapo, né? diz que era vestigial. Pois é. O cóccix, gente, ajuda a sustentar a cavidade pélvica, onde estão os nossos órgãos sexuais. E é o ponto de inserção e apoio de vários músculos e ligamentos, incluindo os glúteos máximos, né? Seu bumbum. Então, galera, não é verdade. Não é vestigial. O apêndice também era declarado vestigial, mas é provado também que ele ajuda na produção de anticorpos, né? Ajuda contra infecções e tudo mais. Então, queridos, nós precisamos conhecer esses dados, né? E a partir daqui vai ter elementos que você não vai conseguir provar. Então, você vai ter que confiar em Deus, ainda que você não consegue comprovar. Agora, a sua confiança não é cega. Você tem muitas informações que você já viu. Tá? Você deve se apegar a elas e crer em Deus, na sua palavra, que mais cedo ou mais tarde Deus vai revelando aí as falácias humanas, né? Tudo isso aí, ó, eram cientistas cristãos do passado. A ciência, ela nasce com base no cristianismo, eram cristãos que pensavam. Deus, ele é a maior mola propulsora para o pensamento científico, tá? Vamos ver razões de sobra para crer, e agora em diante a gente vai correr como se nós estivéssemos numa corrida de velocidade, tá? Eu pediria que você segurasse um pouco os comentários agora, porque a gente está entrando no estudo agora. Então eu preciso correr, tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aí, evidência desses patriarcas da Bíblia, para evidenciar historicamente, não só cientificamente como nós já fizemos, mas historicamente também a existência dos patriarcas, né?
Quem são os patriarcas? Adão, Eva, Noé, Abraão, José, Moisés, enfim. Esses são os patriarcas. Vou pegar Adão e Eva aí, né? Isso aqui é um selo mesopotâmico de 2300 a.C. Abraão não tinha nem existido, nem nascido ainda. 2300 a.C. E olha só o que acontece aqui, ó. Nós temos uma árvore no centro, um casal, beleza? Aqui é um homem, aqui é uma mulher. A gente sabe que é uma mulher por causa do chapéu de chifres. Eles estão estendendo as mãos para a árvore e atrás deles tem o quê? Serpentes. Essa aqui é a história de Adão e Eva, contada pelo povo lá da Mesopotâmia. 2300 anos antes de Cristo, ou seja, outro povo contando a história de Adão e Eva. Bem interessante aqui esses aspectos. Outra coisa que é interessante é quando você abre Gênesis 3, verso 14, você vê a maldição que Deus dá para a serpente, que ela haveria de rastejar, ou seja, a serpente não rastejava. Tudo indica que ela voava. Primeiro, os répteis, todos no passado eram chamados de serpente, viu? Todos os répteis eram chamados de serpente. E os répteis voadores também, né? Acontece que Isaías 14, 29, Isaías 30, verso 6, ainda traz esse resquício. Ele menciona serpente voadora. Da onde ele tirou essa ideia, né? Enfim, serpente voadora. Olha só que coisa interessante. Essa é a confissão de Gudea e a sua esposa perante o Deus Enki. Então aqui está o Deus Enki. Gudea e sua esposa estão com as mãos erguidas e tem um intercessor aqui. Por que eles estão com as mãos erguidas? Isso aqui era sinal que eles cometeram algum crime e estão vindo pedir misericórdia, clemência perante o Deus Enki. O que é interessante é que atrás da mulher, o chapéuzinho de chifre lá, né? Que nem no anterior. Atrás da mulher tem uma serpente alada, quadrúpede. E aqui embaixo, aqui, ó, Rodrigo Silva, aqui, ó, do livro de Escavando a Verdade, tá vendo? Ele menciona isso aí, ó, que é uma serpente quadrúpede. E não só quadrúpede, ela tem asas. E isso é fenomenal, isso aqui é evidência de outros povos confirmando a historicidade da Bíblia. Estudo diz que Adão e Eva genéticos viveram em épocas próximas, né? Cientistas rastrearam os nossos antepassados comuns nos homens. O que é legal isso aqui? É legal porque eles entendiam que Adão e Eva, que o ser humano evoluiu em cada lugar, em cada continente do mundo. Ao mesmo tempo aí, né? Eles foram evoluindo. Só que foi feita uma pesquisa aí da biologia. Eles pegaram o DNA de gente de todo mundo. Aborígenes, índios, europeus. E o que eles verificaram? Eles verificaram o DNA mitocondrial. O que é o DNA mitocondrial? Quando tem a copulação, se une ali o espermatozoide com o óvulo, o bebê ele recebe toda a carga mitocondrial da mãe e não do pai, para a formação dele. É a mãe ali que vai formar a criatura. E o que é interessante é que nessa comparação verificou-se que todos os povos do mundo têm o mesmo DNA mitocondrial. Ou seja, viemos de uma mesma mãe. Aí eles começaram a falar de um Adão e de uma Eva, porque teve que ter um primeiro casal que teve relação sexual que deu origem a todos. Todos surgiram de um casal. E é lógico que eles falaram que surgiram lá na África, porque é lógico que eram brancos que estavam fazendo a pesquisa, e aí os brancos são mais evoluídos, segundo o pensamento deles, e então os negros são menos evoluídos, se parecem mais com macaco por conta da cor. Então tem todo um lado preconceituoso, racista aí. Com esse pensamento foi que Hitler fez o que ele fez lá, porque ele dizia que era a raça mais evoluída, e na seleção natural ele tinha que vencer a raça que estava em competição, os judeus e qualquer um outro. Rebentou com todo mundo aí, né? Raça pura, ariana, né? Conversinha furada, né? Que surgiu aí, né? Teve respaldo aí dos pensamentos darwinianos. Vamos prosseguir mais aí, ó. Caim e Abel. Queridos, eu não peguei aqui o vídeo, mas tem um vídeo do Rodrigo Silva que ele menciona povos que mencionam a ideia de Caim. Só que mostra Caim como gente boa, tá? O ruim é o Abel. O Caim é a gente boa da história.
né? Na realidade, até o Sete, ele fala que é o Sete, que é o Sete é o ruim e o Caim é o gente boa. Então tem um vídeo do Rodrigo Silva que menciona esse aspecto aí, outra evidência histórica da existência disso aí, né? Noé e o dilúvio. Vamos dar uma olhada aí na questão de Noé. Alguns pensam que isso aqui é a Arca de Noé, mas não é, gente. Tá? A Arca de Noé não foi encontrada. É fake news. Ainda está por vir se ela vai ser encontrada, né? Não tem. Existem mais de 100 supostas arcas no mundo aí, né? Então tem que tomar cuidado. Mas nós já vimos isso aqui, a engenharia da Arca de Noé, né? Que a arca, as medidas que Noé dá da arca eram medidas de um navio, e não somente um navio que poderia ser inclinado aí por ondas de 30 metros, e ele ficar aí a 90 graus, e assim ele ainda deitaria na água, né? O sacerdote Beroso da Babilônia, ele menciona o dilúvio. Nós vemos também que na epopeia de Gilgamesh, o deus Ea enviaria um dilúvio, por isso ele manda Utnapishtim construir uma embarcação para levar a semente da vida. Nós vemos que os Sumérios também mencionam o dilúvio, né? Ainda menciona a longevidade dos povos, como menciona de Gênesis. Baleias fossilizadas sobre montanhas, e também aí os fósseis que nós vimos no começo, apresentado pela Elisa, né? Baleia sobre montanha, meu irmão. O que levou uma baleia até lá? É o dilúvio, galera. Não tem como fugir. Sem Cão e Jafé, tá? Para isso, você tem que buscar um estudo chamado Tabela das Nações, tá? Tabela das Nações. Por quê? Porque outros povos mencionaram Gênesis 10, a Tabela das Nações. Outros povos, outras culturas mencionam a Tabela das Nações. O que é a Tabela das Nações? Gênesis 10, aquela descendência de Noé. Então, foi comprovado isso aí, é verdade, beleza? Então, é bem interessante esse aspecto. E pelas tabelas das nações, você vai ver a origem dos povos aí, tá vendo? Ó, Sem, que vai dar origem a Elão, Assur, que vai dar o pessoal da Síria, né? Arfaxade, Lud, Arã, né? Os arameus aí, né? Tudo mais. Ó, Uz, Jó morava em Uz, Éber, enfim, vai dar vários povos aqui. Você vai verificar os povos aqui, ó, Seba, Ofir, que era um lugar, Avilá, né? Então você vai verificar os povos que deram origem aí. Os filhos de Noé. Gomeg, Magog, né? Magog foi um reino, né, que guerreou contra o povo de Israel, até aparece no Apocalipse, né? Gog, Magog, né? Madai, Javan, Tubal, Meseque, aqui são povos aqui. Quitim, né? As embarcações de Quitim são mencionadas na Bíblia aí, tal. Cam também dá uma série de pessoas. O que é interessante é isso aqui, ó. Cam, ele teve um filho chamado Mizraim. E Mizraim é a palavra Egito na Bíblia, no hebraico. Quando você vai achar lá na Bíblia Mizraim, você procura Egito, você não acha Egito, você vai ter que achar Mizraim. E ele que deu origem aos egípcios. Inclusive, os mormons acreditam que, por conta disso, a maldição que Deus deu para Caim tenha sido a cor negra. Tá? Mas isso é bobeira. Tanto é que, é lógico que aqueles que desceram para o Egito se tornaram negros, mas pelo processo que nós explicamos semana passada, por conta do seu organismo estar na linha do Equador, ali no continente mais quente, começou a produzir grande quantidade de melanina, que escureceu a pele, e não porque Deus havia dado o sinal de Caim, a cor negra, né? Tanto porque ele deu origem a vários povos cananeus também, e esses povos são brancos, tá? Então, essa conversa aí não procede, tá? Outra coisa que é interessante aí, vocês buscarem, ao termo, né? Antissemitismo. O que é antissemitismo? Contra os descendentes de Sem, tá? Então, os judeus são descendentes de Sem. Então, é bem interessante aqui esse aspecto aqui, né? Vamos lá. Abraão também tem Isaac e Ismael. Foram os dois filhos de Abraão, né? E eles deram duas descendências, né? Deu origem aos árabes e deu origem aos israelitas. E a gente vê aqui, ó, judeus e árabes irmãos. Pesquisa mostra parentesco profundo entre adversários, apontando uma ancestralidade comum. Revista Isto É, né? Olha isso aqui, até por DNA já foi comprovado aí, ó. DNA revela descendentes judeus e muçulmanos medievais na América Latina. Descendentes do Abraão bíblico, olha o que a Folha fala. Descendentes do Abraão bíblico. Ou seja, já evidenciou que é verdade a historicidade da Bíblia.
Até por DNA já se evidenciou a existência de personagens bíblicos. E você ainda não crê? José. Será que tem evidência de José? Ó, foi achada a Estela da Fome, tá? Em Serrel, uma das ilhas da primeira catarata ali do Nilo. E aí ele mostra aí, ficou um pouco desconfigurado, né? Mas ele mostra o seguinte, uma fome de 7 anos que houve no Egito. Ó, a fome de 7 anos que houve no Egito, cara, isso é muito a ver com o relato bíblico, né? Muito a ver com o relato bíblico. Então, a gente precisa, na realidade, buscar mais informações. Isso aí eu achei no livro do Rodrigo Silva, né? Arqueólogo, é um livro baratinho aí, Escavando a Verdade, né? Um livro simples, rapidinho, dá para você ler esse livro, sem problema nenhum. Então, a gente tem que buscar mais informações aí e se apegar. E essa informação aí, ó, evidencia a história de José, né? Não fala de José em si, mas fala do evento que José estava envolvido. Há evidências também aqui, ó, esse aqui, ó, no túmulo de Ben Hassan, uma pintura de 1800 a.C. E aí mostra aí, ó, semitas indo comprar alimento no Egito. Possivelmente até a família de José indo comprar alimento no Egito. Jacó e os 12 patriarcas, né? Bem, você já tem o Jacó e os 12 patriarcas em José. Porque essa história de José faz sentido, então já tem eles aí, né? Nós temos aí o Moisés. Será que tem evidência do Moisés? Tem. Na parede da tumba de um vizir aí, chamado Requimiri, foi achado aí um afresco aí, né? Do reino de Tutmés III, 1500 a.C., a época que Moisés estava lá. E aí na parte de cima você vê escravos semitas, você vê que a pele dele é um pouquinho mais clarinha, e eles estão fazendo tijolos do jeito que a Bíblia explica que foi. Outra coisa que é interessante é que o nome de Moisés não é um nome egípcio, é um nome hebreu. Olha só aqui, ó, ou Mses, ou Mos, são derivações do verbo mis, nascer. Então, eles tinham o costume de colocar assim, ó, Amos, é o nome do Deus Lua. Então, nascido do Deus Lua. Ramos, nascido do Deus Sol. Tamos, nascido do Deus Criador. E isso tem no nome dos faraós ainda, Tutmos, Ramsés. Então, o nome Moisés, que é Mos, é um nome egípcio. E no livro, o Rodrigo Silva até comenta lá, ele usa um outro teórico que ele sugere que possivelmente o nome de Moisés originalmente fosse Rapimose, nascido do Deus do Nilo. Só que aí Moisés cresce, abandona a idolatria, né? Rejeita a idolatria, então só fica com Mose. É um nome que não é hebreu, é um nome egípcio. Outra evidência da existência, né? As leis de Moisés também são muito interessantes. Por exemplo, proíbe comer vários animais aí, né? Camarão, o primeiro em alergia no mundo. Deus está preocupado com a nossa saúde. Caranguejo, ostras, mexilhões, caramujos, peixe de couro, bagre, porco. Esses animais, esses frutos do mar, são todos transmissores de hepatite A. Porco aí, né? Várias enfermidades aí, né? Vários animais. Inclusive o morcego. Olha só que coisa interessante aí, ó, nessa revista. Revista de Microbiologia Clínica da Sociedade Americana em prol da Microbiologia. Olha aqui, ó. SARS, né? Síndrome Respiratória Aguda Severa. Coronavírus como um agente de infecção emergente e reemergente. É um estudo sobre coronavírus feito quando? Em 2007. Por quem? Por chineses. Olha o nome, ó. Vincent Chen, Susana Lau, Patrick Wu, Kwok Wen. Tudo chineses. Fizeram um estudo, inclusive em Wuhan. Olha só o resultado aqui, ó. A presença de uma larga reserva de vírus tipo SARS, coronavírus, em morcegos ferraduras, associado com a cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. A possibilidade de reemergência de SARS e outros novos vírus de animais ou laboratórios, e por isso a necessidade de preparo não deveria ser ignorada. Queridos, nós estamos numa quarentena porque o povo quebrou a lei que Deus deu
E deu por meio de quem? De Moisés. Moisés escreveu a lei. É fato, é verdade, não é mentira. Tá? Vamos lá prosseguir mais aqui, né? Nós temos tradução, circuncisão, correto? A Sociedade Americana de Pediatria dizia até 1999, quer dizer, a partir de 99, que era boa a circuncisão, mas só para algumas pessoas. Só que aí eles tiveram que revisar a posição deles agora, em 2014. Por quê? Verificou-se que era boa para todo mundo. E aí era bom fazer em bebês, do jeito que a Bíblia ensinava. Isso aqui é uma página interessante da Sociedade de Medicina lá, americana, lá, bem interessante. E ele está falando circuncisão e o HIV. Queridos, a circuncisão, ela chega a inibir 50% da probabilidade do cara pegar AIDS se ele é circuncidado. Então, olha só que coisa fenomenal. Coisa fenomenal, tá? Então, são vários estudos aí apontando para a Bíblia como palavra de Deus. Nós vemos aqui, ó, uma entrevistadora norte-americana, Oprah Winfrey, e ela foi fazer um trabalho sobre longevidade. O que ela encontrou? Uns cientistas que falam sobre longevidade. Ela levou esses caras lá. E aí ela falando, olha ela aí, né? Marge fez 104 anos há poucos dias. Parabéns, Marge. Lá está ela, a comemorar os seus 104 anos. Um dos segredos dela é fazer voluntariado. Ela está falando, né? Sugerindo por que ela vive tanto, né? Sei que a gratidão também faz parte de muitos deles, são muito gratos. Aí o cientista vai começar a falar agora. Bem, isso vem da religião deles. Olha o que o cientista fala, vem da religião deles. E a Marge é adventista do sétimo dia. Todas as semanas, há 24 horas em que, por mais estressados, por mais atividades, os filhos, eles param tudo. De sexta a sábado à noite, concentram-se em Deus e na família, na comunidade. E isso, quando ele ia falar isso, ajuda eles a verem mais, ela pergunta, são os adventistas do sétimo dia? Ele concorda e continua. Ele diz assim, e o importante é a rotina. Se não for para fazer durante muito tempo, não vale a pena. Porque isso não influencia a longevidade. Tem que fazer muito tempo. Tem que ser guardar o sábado direitinho. Pertencer à comunidade certa, onde esses rituais acontecem, é o segredo para viver mais e melhor. Queridos, olha que coisa fenomenal. Ele está dizendo, ser adventista é o segredo para viver mais. Porque ele diz assim, ó, pertencer às comunidades onde isso acontece, onde o pessoal está guardando o sábado, isso aí é o segredo para viver mais e melhor. O sábado ajuda na longevidade. Semanalmente a gente desestressa. E isso ajuda na nossa saúde, enquanto o povo fica estressado continuamente e dizem que nós ainda que somos os escravos. Bem, por fim, a gente vem aqui, ó, o papiro de Ipuer, que foi falado aí para os meninos. Ele mostra o seguinte, ó as falas dele. Os estrangeiros vieram para o Egito. Os estrangeiros, os israelitas eram estrangeiros que foram para o Egito. Têm crescido e estão em toda parte. O Nilo se tornou em sangue. As plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando donos de tudo. Os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente. Nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis estão indo embora e levando as provisões para o seu festival. Queridos, têm crescido e estão por toda parte. Isso aqui é a Bíblia falando que os israelitas se multiplicaram e por isso que o faraó fez eles escravos com medo deles se revoltarem. O Nilo se tornou em sangue, a praga que Moisés transformou o Nilo em sangue. As plantações estão em chamas, a chuva de fogo e pedra que Moisés mandou lá, né, que Deus mandou por meio de Moisés. A casa real perdeu seus escravos porque eles ficaram nessa chuva. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando donos de tudo. Por quê? Porque à medida que ia acontecendo as pragas e os israelitas eram protegidos, os egípcios começaram a perceber isso e começaram agora a dar riquezas para os israelitas, pedindo para que o Deus de Israel protegesse eles. Os filhos dos nobres estão inesperadamente morrendo. Morte dos primogênitos.
Nosso ouro está no pescoço dos escravos. A Bíblia fala que eles saíram com ouro e saíram para o festival. Deus mesmo falou: Faraó, liberta o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então, queridos, é um papiro egípcio que conta a história da Bíblia, né? Evidenciando ser verdade. Por conseguinte, vemos que a história dos patriarcas não é um conto de fadas, nem história da carochinha, mas realidades históricas de cunho espiritual inadiável. E já que não só são, né, historicamente evidenciados, mas apresentam o tema da salvação eterna, né, merece a nossa atenção. E é por isso que nós salientamos muito esses primeiros capítulos da Bíblia. Por quê? Porque desses capítulos da Bíblia é que a gente vai ter a ideia da história da salvação, da necessidade do Salvador, da origem do mal e de como Deus pode solucionar o problema do pecado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Terminamos mais um estudo e vocês podem fazer Só um comentário, pode ser? Só um comentário aí, pode ser? Com certeza. Então, antes de começar o estudo, né, eu estava assistindo um vídeo do Rodrigo Silva falando exatamente isso. E que ali, há muitos tempos atrás ali, né, mais ou menos 2.700 anos aí, milhares de tablets foram encontrados, né? Os uniformes ali, vários escritos em argilas, né? Porque não tinha como escrever em papel, eles escreviam em argilas, né? E ali foram encontrados vários documentos, cartas e leis, provavelmente pode ser essa lei que o senhor mencionou aí, né? de Levítico 11, né? E vários documentos de propriedade, né? E falando, com certeza, já mostrando de que Moisés, mostrando que Adão, Eva, tinha assim, existido assim, na história. E também não tem como, né? Porque se nós tirarmos a existência de Adão e Eva, assim, vamos tirar o pecado, né, do mundo. E aí não teria pecado, né? E a história de Jesus em nossa vida também, não tem para que nós ter um Salvador em nossa vida. Então, mais uma vez, a Bíblia, isso. Então, a Bíblia, mais uma vez, nos mostra aí que ela é a verdade, a palavra de Deus. Né? É exatamente isso. Os tabletes cuneiformes não evidenciam a história de Adão e Eva. Os cuneiformes, tá? Né? Você tem Noé, você tem Abraão, tá ok? Aí sim. Mas valeu aí pela contribuição. Uma coisa que eu fiz essa pergunta desde o começo é que se os evolucionistas têm alguma coisa que eles falam, por que o macaco parou de evoluir? Porque eles pararam de evoluir. Eles não acreditam que o macaco parou de evoluir. Eles acreditam que o macaco leva milhões de anos para evoluir. Logo, você não vai perceber a mudança, porque ela vai demorar milhões de anos. Então, como você não vai viver milhões de anos, você não vai ver. Entendeu? Ok. E uma coisa também, a Bíblia fala de uma coisa que a Arca da Aliança vai ser encontrada aqui na Terra? Então, na Bíblia não tem. No Espírito de Profecia vai ter alguns comentários que podem ser entendidos assim, mas não há nada certo, não. No livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, né? Está na Bíblia Católica, ele menciona que o sumo sacerdote Jeremias escondeu e que Deus, no futuro, faria com que ela fosse achada. Então, pode ser que essa profecia seja verdadeira, né? Mas a gente não tem como saber disso aí. Na Bíblia mesmo não tem. Né? Resumidamente, é assim, a gente vê que o plano de Deus é sempre salvar o homem e o Satanás sempre puxando, inventando, colocando na cabeça de pessoas, criando coisas para poder confundir o povo de Deus, na verdade, né? E impedir aqueles que querem chegar até Deus também. Porque assim, é fácil a pessoa acreditar em alguém falando. Então, a gente tem que reunir essas informações aí e falar. Cristina, alguma pergunta? Não, eu só queria dar uma contribuição aqui, veja bem. De acordo com as leis de Mendel, cada característica nossa, como cor da pele, cabelo, formato dos olhos, nariz, são determinados pelos genes, ok? Então,
eu acredito que Adão e Eva, eles não eram homozigotos, né? Eles eram híbridos. Então, por exemplo, a raça branca seria um par de gene recessivo, né? A cor escura são genes dominantes. Então, eles eram híbridos, eles não eram brancos nem negros, eles eram híbridos. Então, eles tinham a pele morena. Então, ele tinha informação genética dentro deles que poderia dar origem a todas as cores e todas as raças. Como também no formato de cabelo, né? Então, tem cabelo, o liso é o par de gene recessivo, né? O cabelo crespo é dominante. Então, eles eram híbridos em todos os aspectos para poder dar origem a todas as diversidades que a gente encontra hoje. Exatamente. A gente falou isso aí num outro estudo, só que a gente falou isso, exatamente isso, do lobo. Se lembra o cão lobo? Exatamente. Que ele até colocou? Então, Foi, ele exatamente. tem em si, na genética dele, um gene que pode dar várias espécies, exatamente. É exatamente isso aí. Está certíssimo. Beleza, galera? Beleza. Fechou? Fechou. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer por teu amor infinito, queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos falar contigo em oração. E nós, ó Deus, orando, queremos agradecer muito pelas informações que tivemos até então. Estamos fechando uma primeira fase de estudos, de linha de estudos, que trabalhou aí pelo menos os 12 primeiros capítulos da Bíblia, também um pouco do Êxodo, evidenciando que a Bíblia não é conto da carochinha, mas as histórias que ela traz são verdade. E não somente. É a história da salvação. Ajuda-nos, ó Deus, para que, através desses estudos, nossa fé aumente e nós fiquemos firmes até a volta de Jesus. Pedimos também que o Senhor abençoe para que nós nos tornemos instrumentos poderosos para apresentar a verdade a outras pessoas. É o que nós jogamos em nome de Jesus. Amém.